Essa missão deveria ser garantidamente bem-sucedida. O F-15 Strike Eagle dos Estados Unidos foi enviado para destruir os centros de comando escondidos sob as montanhas na região de Zagros, no sudoeste do Irã. Mas de repente tudo mudou. Um míssil vindo do Irã atingiu o avião. Em um instante, a missão simples se transformou em uma operação de resgate perigosa, que durou 48 horas. Como o jato perdeu o controle, os dois pilotos tiveram de se ejetar. Eles caíram em uma região montanhosa e perigosa de Zagros. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso já é de grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. No dia 3 de abril, os Estados Unidos agiram imediatamente para resgatar os dois pilotos que estavam dentro do território inimigo. Eles enviaram centenas de forças especiais e iniciaram uma das operações terrestres mais perigosas dentro do próprio Irã. A operação envolveu forças de elite como a Delta Force e a SEAL Team 6, que precisaram entrar pela costa e avançar para uma região montanhosa, um caminho extremamente difícil. Eles também usaram vários veículos e aeronaves como o C-130 Hércules e o A-10 Thunderbolt II helicópteros e o Mk-9 Reaper para apoiar o resgate. O primeiro piloto foi rapidamente resgatado pelo helicóptero de resgate e levado para um local seguro, mas o segundo, o oficial de sistemas de armas, ou WSO, não foi encontrado. Ele é um coronel responsável pelos sistemas e pela definição de alvos da aeronave. Ao se afastar do local da queda, começou sua luta pela sobrevivência sozinho, no meio do inimigo. Pense nisso, você só tem uma pistola e um dispositivo de comunicação criptografado. Você está dentro do território inimigo. Soldados estão te procurando e, para sobreviver, ele ainda subiu uma montanha de 2.100 metros de altura. Por causa disso, Washington ativou imediatamente o protocolo de busca e resgate Sandy para encontrá-lo e salvá-lo. A operação contou com várias forças e equipamentos dos Estados Unidos. Estavam presentes as forças especiais, o HH-60G, Pave Hawk, o MH-6 Little Bird, o F-35 Lightning II e o Mk-9 Reaper. Mas o próprio local foi um grande problema. As montanhas de Zagros são cheias de desfiladeiros profundos e picos afiados. Por causa disso, é difícil operar na região. E isso se tornou um esconderijo perfeito para os grupos armados. Na verdade, quando você está dentro dos vales, quase não consegue enxergar além de 500 metros. Por isso, o início do resgate foi extremamente difícil. Enquanto isso acontecia, o governo em Teherã ofereceu uma recompensa de $60 mil para quem capturasse o oficial americano vivo. Por causa disso, milhares de pessoas, civis, grupos tribais e homens armados foram para a montanha para procurá-lo. Parecia que todo o lugar tinha se transformado em uma grande caçada humana. Mas o que realmente estava acontecendo na montanha era diferente do que as notícias diziam na cidade. No ar, os Estados Unidos montaram um forte esquema de proteção para que ninguém pudesse se aproximar do oficial desaparecido. Um A-10 Thunderbolt II foi enviado para apoiar o resgate e interceptar os comboios do Irã, voando baixo e realizando manobras perigosas. Ele ainda usou o canhão Avenger de 30 mm para conter os alvos, mas isso também era perigoso. Um míssil infravermelho de um lançador portátil fabricado na China atingiu o motor direito do A-10. Felizmente, graças à blindagem resistente, o piloto controlou o avião e retornou à base. Ao mesmo tempo, um HH-60W Jolly Green 2 foi atingido por intenso fogo antiaéreo vindo de um Zu-23. A aeronave sofreu grandes danos enquanto estava no meio da missão de resgate. Devido aos impactos consecutivos no ar e ao aumento da tensão, a operação ficou ainda mais intensa. Até mesmo o plano do governo em Teherã de mobilizar civis complicou ainda mais a situação. Milhares foram para a montanha, achando conhecer o local e que encontrariam um oficial americano. Mas na verdade era como perseguir algo inexistente. É que o oficial estava carregando um dispositivo especial que enviava sinais criptografados diretamente para o satélite, não para um rádio comum. Por causa disso, mesmo que tentassem rastreá-lo pelo sinal, para o inimigo parecia apenas ruído. Enquanto as forças do Irã o procuravam usando equipamentos mais antigos, o oficial conseguiu caminhar 8 quilômetros em 24 horas e chegar a uma montanha com 2.100 metros de altura. Quando Washington Corrente Contínua soube sua localização exata, perceberam que não era mais possível fazer o resgate de helicóptero.
Então eles mudaram o plano e decidiram enviar uma equipe por terra. Forças de elite da Delta Force e da SEAL Team 6 entraram silenciosamente, passando pelo meio das pessoas e dos soldados, e percorreram cerca de 300 milhas dentro do Irã. Enquanto faziam isso, o apoio aéreo ficou mais agressivo. O B-1 Lancer e o MQ-9 Reaper atacaram as forças iranianas que se aproximavam do oficial a menos de 3 quilômetros usando ataques precisos. Na fase final da operação, os Estados Unidos montaram uma área de pouso temporária na província próxima a Isfahan. Aqui, eles usaram 6 Little Bird para resgatar o oficial da montanha onde ele estava escondido e imediatamente o levaram para um local seguro. Tudo parecia estar indo bem no começo. O oficial foi resgatado sem disparos e o plano parecia perfeito, mas a crise real começou quando saíam do local. 2 C-130 Hércules seriam usados para retirar os soldados e o oficial resgatado. Mas houve um problema. Os aviões ficaram presos no solo da pista temporária. A frente da aeronave afundou e atolou na lama espessa, quase prendendo centenas de forças especiais em território inimigo. Em apenas alguns segundos, os comandantes tomaram uma decisão, e foi aí que ficou claro o quão sério é as Forças Armadas dos Estados Unidos. Para evitar que os equipamentos e tecnologias avançadas caíssem nas mãos do Irã, eles ordenaram a destruição dos 2 aviões de carga, mesmo sendo extremamente caros. Enquanto todos os soldados foram retirados usando aeronaves mais leves, os aviões danificados foram deixados no local e incendiados com explosivos. Depois disso, as imagens dos destroços em chamas se espalharam. O Irã mostrou isso como se eles tivessem vencido. Mas a verdade é que eles não conseguiram impedir o pequeno grupo de comandos de entrar e sair do país deles. Por causa disso, isso se tornou uma grande vergonha para o governo e afetou a confiança do povo neles. Enquanto a fumaça ia sumindo do local, ficava cada vez mais claro que aquilo não era apenas uma simples missão de resgate. A operação de 48 horas não foi uma simples missão de resgate, especialmente em relação aos custos, à logística e à forma de combate. Por um lado, o Pentágono teve sucesso porque conseguiu resgatar seu próprio pessoal. Mas se olharmos mais a fundo, veremos que, mesmo com o grande poder aéreo dos Estados Unidos, eles ainda enfrentam desafios sérios de inimigos que usam métodos diferentes de combate. Os aviões foram destruídos para salvar os envolvidos. Não foi uma missão simples e os custos e o perigo foram enormes. Isso também mostra que, por mais avançada que seja a tecnologia, ainda existem problemas na situação real em terra. Do lado do Irã, a defesa aérea deles está organizada em uma ampla rede. Eles dividiram todo o país em pequenas partes, e em cada parte há sistemas de mísseis portáteis posicionados. Mesmo que isso não seja tão caro ou tão avançado quanto outros sistemas, é eficaz, especialmente contra aviões que voam baixo. Quando os jatos dos Estados Unidos descem para os vales para evitar a detecção ou para atacar um alvo, eles entram em um perigo invisível. Isso significa que, não importa o quão avançado seja o equipamento e o voo do avião, o perigo não desaparece por causa do terreno e das armas simples usadas pelo inimigo. Aqui vemos o grande problema: os custos e as perdas contínuas desse tipo de combate. Um exemplo claro disso é o F-15 Strike Eagle, um avião que custa quase 140 milhões de dólares, pode ser derrubado por um míssil portátil que custa apenas alguns milhares de dólares. Isso mostra o quão grande é o impacto desse tipo de combate. Mesmo que a chance de um avião ser atingido em cada missão seja pequena, quando isso é feito milhares de vezes, os custos e as perdas aumentam ainda mais. A questão é: dá para manter esse tipo de operação com um custo tão alto? Se você pensar bem, existem cerca de 20 milhões de prédios e centenas de milhares de instalações em todo o Irã. Por causa disso, fica ainda mais claro que é muito difícil controlar todo o país apenas com o poder aéreo. O que aconteceu em apenas uma operação já custou caro. O A-10 Thunderbolt II foi danificado, 2 C-130 Hércules foram explodidos e o F-15 e Strike Eagle caiu na montanha. Isso mostra que, mesmo sendo apenas uma missão de resgate, já pesa muito no orçamento. Por causa disso, faz a gente pensar o quão arriscado seria usar aeronaves ainda mais caras como o B-2 Spirit ou o B-52 Stratofortress dentro do Irã.
Isso não é só sobre combate, isso também afeta as relações entre os países. O governo em Teherã já depende há muito tempo de grupos no Oriente Médio como o Hezbollah e os Houthis para fortalecer sua influência. Mas, por causa do que aconteceu, esses grupos começaram a duvidar de até que ponto o Irã realmente pode protegê-los. Se dentro do próprio país deles já tiveram dificuldade para capturar até mesmo um soldado, imagine então se os aliados deles estiverem em outro lugar. Também fica claro que não há uma resposta clara contra a entrada de helicópteros e jatos dos Estados Unidos dentro do Irã. Relatos apontam falhas nos sistemas de detecção e dificuldade de algumas unidades em se defender em seu território. Por causa disso, é possível que os aliados do Irã percam a confiança e passem a focar mais nas suas fraquezas. No fim, isso vai além de uma simples operação militar. É um acontecimento que pode mudar a forma como se vê a força de um país e como ele age em combate. Após a operação, Donald Trump enviou uma mensagem para Trudeau. Em palavras simples, ele transformou isso não apenas em uma atualização militar, mas também em uma mensagem política. Ele também mencionou que muitas aeronaves carregando armas poderosas participaram da operação. Isso mostra que os Estados Unidos conseguem entrar e sair do Irã mesmo quando a situação é perigosa. Em resumo, mesmo com perigo, os Estados Unidos ainda conseguem agir onde quiserem. Por outro lado, com certeza outros países poderosos estão observando isso, como a Rússia e a China. Enquanto a Rússia enfrenta dificuldades em outros conflitos, o que aconteceu dentro do próprio Irã, seu aliado, pode afetar a percepção mundial sobre a força do grupo deles, como a Organização de Cooperação de Xangai e o BRICS. Pense nisso. Um país que ainda oferece dinheiro para as pessoas encontrarem um soldado e mostra aviões destruídos como se fosse uma vitória, mesmo sem terem conseguido impedir a operação. Por causa disso, é possível que a percepção sobre outros conflitos mude. Com o que os Estados Unidos fizeram, eles não apenas conseguiram resgatar seu soldado, eles também afetaram o equilíbrio de poder na região. A inteligência também teve um papel muito importante. A CIA, junto com os aliados, usou guerra eletrônica e enganação para atrapalhar a comunicação e as ordens do Irã. Mas mesmo assim, há um ponto claro. Não importa o quão avançado seja o seu equipamento, isso não garante que você vai vencer. E isso pode ser visto no que aconteceu. Eles até foram forçados a destruir seu próprio avião para que não caísse nas mãos do inimigo. O princípio de não deixar nada que possa ser aproveitado pelo inimigo funcionou. Mas mesmo assim, isso não compensou o custo extremamente alto desse tipo de batalha. Enquanto a fumaça desaparecia nas partes baixas das montanhas de Zagros, ficava mais claro que o resultado não foi simples. Era preciso repensar como lutar. Talvez as palavras de Donald Trump após a operação tenham trazido algum alívio para as pessoas. Mas por trás disso, os estudiosos da guerra veem uma situação ainda mais difícil. Talvez já estejamos em uma nova era de combate, com ambos os lados enfrentando dificuldades e fronteiras ainda mais confusas. Atualmente, não é mais apenas a quantidade de armas que determina a vitória. Os custos e o impacto na imagem de um país também contam. Depois de tudo isso, parece que a operação ficou clara. Mas, na verdade, é aí que começa a fumaça que mais importa. Porque isso não mostrou apenas o quão forte é um exército, mas também o quão difícil é controlar a situação quando muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. E é aqui que entra algo que muitas vezes passa despercebido, o efeito do tempo. No começo, tudo se move rápido, o alvo é claro e a confiança está alta. Mas com o passar do tempo, as coisas mudam. Os movimentos ficam mais cautelosos porque o perigo aumenta. Nessa situação, o próprio tempo se torna, à medida que o tempo passa, mais informações vão surgindo. Não só para os militares, mas também para o público. Por causa disso, cada decisão se torna mais difícil, pois é preciso pensar não só na batalha, mas também em como outros países vão enxergar isso. Ao mesmo tempo, há problemas vindos de fora. Existem países que não estão envolvidos, mas estão observando e analisando cada movimento. Eles veem onde há fraquezas e como podem tirar vantagem disso no futuro. Dentro do próprio meio militar, o aprendizado também é contínuo. Cada operação traz uma lição: como agir, como se ajustar e como tomar decisões em meio aos problemas. Mas não é só um lado que aprende, o inimigo também. Por causa disso, a luta vai ficando mais difícil com o passar do tempo. Nem tudo sai conforme o plano, porque acontecem mudanças inesperadas,
como informações erradas, atrasos ou problemas no local. Nessas situações, é preciso decidir rápido, mesmo sem todos os detalhes. E à medida que o tempo, os problemas e as mudanças vão se acumulando, fica claro que a luta não é direta. Às vezes há progresso e de repente tudo volta ao caos. Às vezes está sob controle e de repente tudo sai do controle. É aí que entra a pergunta: será que dá para continuar? Não basta conseguir vencer uma vez. O importante é, você consegue repetir e manter esse ritmo? Se cada passo for muito caro e arriscado, vai chegar um ponto em que isso não será mais prático. Ao mesmo tempo, surgem problemas de movimentação e suprimento. Não se trata apenas de armas, mas também de apoio contínuo, como combustível, comida, munição e manutenção. Quando uma parte falha, toda a missão pode ser afetada. Com o tempo, a linha de suprimento fica mais longa e aumentam as chances de problemas. Não basta considerar o inimigo, é preciso avaliar a própria capacidade de continuar lutando. Outra questão importante é o cansaço. Não só máquinas, mas pessoas também trabalham. Com o tempo, as reações ficam mais lentas, o foco diminui e a chance de erro aumenta. Mesmo um pequeno erro pode causar um grande problema. Há coisas fora do nosso controle, como o clima e as condições do local. O vento, a visibilidade ou o terreno podem mudar, e quando isso acontece, o plano precisa ser ajustado novamente. Também não é apenas um grupo que está se movendo. Há forças no ar, em terra e no mar, e todos precisam agir ao mesmo tempo. Se alguém se atrasar ou cometer um erro, toda a tua operação pode ser afetada. Por isso, uma comunicação clara é fundamental. Mas mesmo que o plano esteja perfeito, há momentos em que ocorre interferência, bloqueio de sinal ou atraso nas informações. Por isso, às vezes, precisamos decidir com informações incompletas. Com o passar do tempo, a responsabilidade dos líderes aumenta porque as decisões são contínuas, e cada uma traz um novo problema. Além disso, a situação muda rapidamente, então o que funcionava antes pode não funcionar mais agora. Dessa forma, vemos que a luta não é apenas sobre força, mas sobre a capacidade de se adaptar. Quem pensa e muda de plano mais rápido leva vantagem. Cada decisão também afeta outras partes da operação. É como um dominó, um movimento logo causa efeito nos outros. Mesmo sem tempo, é preciso pensar rápido e se preparar para possíveis problemas. Ao mesmo tempo, há problemas vindos das pessoas que aguardam resultados. Mas dentro da operação, isso não é rápido, porque há atrasos, problemas e limitações. Quando as expectativas e a realidade não coincidem, a situação fica ainda mais difícil. Pequenos acontecimentos também são importantes. Nem tudo acontece de repente. Muitas vezes, o efeito é gradual. Quando essas coisas se acumulam, formam um resultado maior. No final, percebe-se que a luta não é apenas um grande acontecimento, mas sim uma sequência de pequenos movimentos interligados. Com o passar do tempo, tudo fica mais complicado e há mais coisas para se prestar atenção. Por isso, não basta apenas ser forte. Você precisa estar preparado para mudanças, problemas e imprevistos. Outra coisa também acontece com o tempo. O ritmo diminui. Não é porque não quer agir, mas porque fica mais cuidadoso a cada movimento. Quando o perigo é grande, não se pode agir por impulso. Quando você diminui o ritmo, o inimigo tem a chance de se recuperar. Por isso é preciso também ajustar a estratégia, porque nem tudo o que funcionou antes vai funcionar de novo. Aqui, o tempo e o movimento certos valem mais que a quantidade de ações. No final, à medida que a luta se prolonga, fica mais claro que não é simplesmente uma batalha de força. É uma batalha de perseverança, timing e da capacidade de seguir em frente mesmo com mudanças constantes. E quem consegue permanecer calmo, se adaptar e esperar o momento certo é quem tem mais chance de durar na luta. E é aqui que o próximo assunto fica mais claro. Não é mais só sobre como lutar, mas sobre como esse tipo de missão afeta as próximas decisões. Porque depois de um acontecimento intenso, o efeito dele não termina imediatamente. Na verdade, é aí que começa uma mudança mais silenciosa, mas mais profunda na forma de pensar e planejar. Primeiro surge a necessidade de ser mais cuidadoso no próximo passo. Quando você já experimentou o quanto isso é difícil e perigoso, você não vai simplesmente repetir o mesmo caminho. Mesmo com o resgate bem-sucedido, isso não garante que será repetido da mesma forma. Mas cada passo agora é pensado, porque já se sabe o quão fácil a situação pode mudar. Por exemplo,
Antes era possível enviar um avião imediatamente ao território inimigo, mas agora avalia-se mais se isso é realmente necessário. Talvez exista uma maneira mais discreta, talvez seja possível fazer sem ser notado imediatamente. Não é por fraqueza, mas porque o perigo é mais controlado e o resultado é melhor. Ao mesmo tempo, há mudanças acontecendo. A visão sobre a informação também vai mudar. Antes, bastava ter as informações antes de começar a missão, mas agora é mais importante receber atualizações contínuas enquanto tudo está acontecendo. Isso significa que não basta coletar detalhes uma vez só. É preciso que as informações sejam passadas de forma contínua e rápida para todos. É aí que entra o uso de satélites, drones e outros equipamentos modernos. Eles não são mais apenas apoio, agora são a própria base para a tomada de decisões. Quem tem informações mais claras e rápidas é quem tem mais controle sobre o que está acontecendo. Mas isso também tem um preço. Quanto mais dependemos da tecnologia, mais fácil para o inimigo atrapalhar. Se o sinal cair ou houver problemas na comunicação, toda a operação pode ser comprometida. Por isso, não podemos depender só de uma coisa. É preciso ter backup e as pessoas devem conseguir decidir mesmo sem o sistema. Existe outro ângulo que nem sempre é percebido. O efeito disso na mente dos soldados. Quando você sabe que, mesmo que a missão esteja indo bem, ainda há chance de problemas. Muda a maneira como você vê cada ordem. Não se trata de medo, mas de ser mais cuidadoso e mais alerta. O trabalho em equipe se torna ainda mais importante. Não basta ser bom sozinho. É preciso que todos se movam juntos, que o papel de cada um esteja claro e que todos estejam prontos para ajudar caso algo mude de repente. Ao mesmo tempo, o valor das estratégias simples também aumenta. Nem tudo precisa ser de alta tecnologia. Às vezes, o inesperado é mais eficaz. Aquela abordagem silenciosa, rápida e discreta, porque, à medida que a tecnologia melhora, o inimigo também se prepara mais. E é aí que surge a oportunidade de passar por eles usando métodos simples. Com o tempo, isso também mostra seu efeito no plano maior de um país. Não se trata apenas de uma missão, mas sim da direção como um todo. Se perceberem que esse tipo de ação é muito caro e perigoso, o foco pode mudar de um ataque direto para outro método. Por exemplo, ao invés de entrar imediatamente no território inimigo, pode-se usar pressão de outras maneiras, como por exemplo se articular com outros países ou aumentar a presença na região. Isso é mais lento, mas é mais constante e menos perigoso. Isso também afeta a percepção das pessoas. Não importa o quão bem feito seja, quando o público vê os custos e as dificuldades, eles começam a perguntar: isso é realmente necessário? Vale a pena? O que isso vai custar no futuro? Por causa disso, não é só o setor militar que decide. A política e a opinião pública também estão envolvidas. Mas cada movimento fica mais complicado porque há muitas coisas a considerar. No final, fica mais claro que a luta de hoje não é apenas sobre força, é sobre quem sabe esperar melhor, agir com mais cautela e se adaptar mesmo quando a situação não é perfeita. E há uma simples verdade que surge. Nem todas as vitórias são iguais. Há vitórias rápidas, mas custosas. Há vitórias silenciosas, mas demoradas. E há vitórias que não são percebidas de imediato, mas têm um impacto maior no futuro. Por isso, numa luta como essa, não basta perguntar quem venceu em uma missão. Mais importante é perguntar quem está mais preparado para a próxima. Porque é aí que a verdadeira força é medida. Outra coisa acontece à medida que esse tipo de luta se prolonga. As decisões ficam mais lentas. Não é por fraqueza, mas porque cada movimento está sendo mais pensado. Mas se ficar lento demais, o adversário tem a chance de agir. Por isso, é preciso encontrar o equilíbrio certo. Às vezes, é preciso ser rápido. Às vezes, é preciso parar e pensar. Depende da situação. No final, isso não é apenas uma luta de força ou de quantidade de equipamentos. Está no momento certo de agir, na mente clara e na capacidade de mudar rapidamente quando algo inesperado acontece. E quando você consegue esse equilíbrio, seus movimentos ficam mais suaves. Você não se desespera facilmente e também não fica para trás. Você controla melhor a situação mesmo quando tudo muda, vai!